Pai do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Tenho certeza que na dimensão em que se encontra hoje a atualidade, não podemos dizer que está tudo bem, né? Há muitas dificuldades, há muitas situações em que cujo nos coloca em situações correlatas, situações difíceis, situações muitas das vezes de desespero. Mas é assim a vida, né? A vida ela tem as suas surpresas, né? Nós vivemos em um mundo de dificuldades. Vivemos num mundo onde verdadeiramente tudo que acontece de bom ou de ruim atinge a coletividade. Coletividade e muitas das vezes pessoas individualmente em seus aspectos individual, né? Se eu posso dizer dessa forma. Momentos em que cujo faz com que a gente começamos a abrir as trínteses, ou seja, passamos a tentar justificar toda a demanda contraditória e principiológica através das culpas, né? Da forma um tanto que é impositiva. Nós não queremos aceitar muitas das vezes que o que acontece na vida ou no mundo, infelizmente, é culpa nossa mesmo, né? Essa é a verdade. Mas a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro, né, Deus resgatou esse mesmo homem. Isso é muito importante, né, saber disso que Deus ele se preocupou com as nossas vidas espirituais, com a nossa alma. Não é que o nosso corpo ele é desprezível, porque o nosso corpo verdadeiramente é templo do Espírito Santo, né? Mas a nossa carcaça humana, né, algum dia, com a excepcionalidade dos que, né, não dormirão, que serão transformados em um corpo corruptível, nós iremos passar verdadeiramente pela transição da morte, né? Isso é um fato que não se pode deixar de observar. Não importa de que forma que seja, né? Se seja com coronavírus, seja de infarto, seja com dor de cabeça, com dor de dente, com como diz aí, um tropeção, um acidente de carro, de avião, ou qualquer aspecto que seja, quando chegar verdadeiramente nosso momento em que Deus quiser nos recolher em Cristo, nós seremos recolhidos, nós seremos levados para o seio de Abraão, para perto do Pai, para aguardarmos, né, no caso aí, o grande dia. Mas eu estou aqui, na verdade, para salutar o irmão, aos irmãos, trazer uma lembrança muito importante que por alguns dias, né, alguns dias nós passamos a estudar uma revista na Escola Bíblica Dominical e de certa forma nós reprisamos essa revista em um culto de domingo à noite, né, que é essa revista que eu acho que todos os irmãos lembram da revistinha, né, que é Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises, né? Interessante, coisa linda. Você que tem essa revista, observa aqui, tá vendo? O que diz aqui? Nós, amados irmãos, servimos um Deus todo-poderoso. O nosso Deus, ele é acima de tudo e de todos. Deus, de certa forma, ele tem feito a cada dia prova de que ele é Deus. Algumas pessoas justificam todas esses intempéries através da revolta da natureza, da revolta dos astros, entre outras situações. Algumas pessoas elas é, enobrecem o entendimento delas a dizer que a base de tudo e a solução de tudo está na mão dos homens. É claro, né, obviamente que Deus deu a sabedoria para que o homem pudesse compreender com exatidão aí toda essa pandemia, toda essa circunstância em que assim vem está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Nós não podemos fechar os olhos, não podemos deixar, desculpa, deixar com que
tampemos os olhos e não enxerguemos que é uma coisa séria. Mas a nossa primeira lição que nós tivemos foi sobrevivendo em tempos de crise. Amados, você que foi para a escola bíblica dominical, lembra desta primeira aula que nós tivemos, em que nós relatamos algumas coisas muito importantes e trouxemos em pauta aqui a questão de Abacuque, né? Abacuque, em que por algumas vezes, né, chegou a questionar, a perguntar por quê, por quê, porque nós devemos realmente perguntar o porquê. Por que de tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Por que todo esse epicentro calamitoso, toda essa circunstância não muito aceitável, né, pelas nossas, pela nossa condição de humano, né? Nós não queremos, de fato, aceitar que tudo isso está acontecendo. É um fato de ordem natural, biológica, científica. Não sabemos. Não sabemos, afinal, nós apenas presumimos a situação. Mas a coisa mais importante que nós temos que observar que o mundo ele viveu em várias crises, a humanidade viveu em várias crises, o povo de Deus, principalmente Israel, viveu em várias crises. Algumas pessoas dizem que a gente cresce em meio à crise, que a gente temos um crescimento exponencial em meio à crise. Nós temos que tomar muito cuidado com essas palavras, né? A crise é uma realidade nas nossas vidas. Nós temos vários tipos de crise, muitos outros tipos de crise. Crise emocional, crise espiritual, né? Crise econômica, financeira, muitos outros tipos de crise. Na verdade, nós, quando vivemos em crise, nós entramos em colapso psicológico. Nós não queremos, de fato, compreender, eventualmente, que essas crises em que elas acontecem em nossas vidas, elas são, às vezes, natural. Natural no sentido de que nós somos seres humanos. E quando o pecado entrou no mundo, nós automaticamente, meus amados, passamos a estar condicionado a fatores exteriores, Mas é importante que entender que a crise, como nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical, né, que Deus não criou o mundo do jeito que está, com calamidades, com atrocidades. Como nós aprendemos, na verdade, Deus não criou um homem para sofrer. Né? Deus criou o homem em condições dignas de vida. Deus criou o homem em condições possíveis de vida. Né? Isso nós podemos ver aqui no livro de Gênesis, né? Que Adão e Eva viviam no jardim, maravilha, né? Tinha a possibilidade de dialogar com Deus de proximidade. Né? Aliás, Deus deu uma intelectualidade para Adão no jardim do Éden incontestável. Nós chamamos aí inconteste, né? E assim foi. Mas possivelmente nós podemos compreender que a crise, nós também aprendemos isso, que a crise é a consequência do pecado. Não podemos esconder isso, meus queridos, que tudo que acontece no mundo de atrocidade são consequências únicas e exclusivas dos pecados da nossa humanidade, do nosso ser. Essa crise, ela criou de fato um efeito, podemos dizer, ex-tunc, ou ela volta, ela retroage, ela está sempre na nossa vida, ela está sempre presente em nossos pais, em nossos avós, em nossos tios, em nossos familiares. Em qualquer parâmetro em que seja, a crise ela é existencial. E não tem como nós escondermos disso, né? Como fala em Gênesis, né? Em Gênesis 3:17, narrativa do pecado do homem, como também temos aqui, né, que muito interessante que nós lemos, depois da queda o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. É um vírus. O pecado é um vírus. O pecado é um vírus. E Gênesis 6:5 tem aí a preeminência, o entendimento a esse respeito, né? Então a crise, ela foi indo. Podemos dizer crise ali naquele consenso
naquele epicentro, com relação a Adão e Eva, pecado. Posterior, nós temos a crise da sociedade pós-diluviano, né? Porque esse é antes-diluviano, pós-diluviano. Quantas crises nós tivemos? Gênesis 9, 20, 21, né? Também Gênesis 9, 25, que fala da circunstância em que cujo a sociedade pós-diluviana viveu. Também, amados, não podemos fugir da realidade que na igreja primitiva houve muitos outros. Eu estou resumindo aqui essa lição, para os irmãos entenderem. Houve vários outros tipos de crises também, né? Houve a crise na época que Jesus nasceu, que as pessoas queriam matar, ou mataram muitos dos primogênitos, muitos homens que nasceram na época de Jesus. É uma crise, é uma circunstância instalada. Então há uma concepção um tanto que pragmática com respeito a tudo que nós vivemos, né? Tudo que nós, evidentemente, estamos, infelizmente, plantando pela desobediência do homem. Pela desobediência do ser humano. O homem está brincando de ser Deus, o homem acha que é Deus, o homem ele se posiciona como Deus, o homem se posiciona como o ser que solucionará todo. Isso é uma figura, nós estamos aprendendo aí, se os irmãos se aterem na aula que está dando pelo pastor Sérgio, lá na sede, dia de sexta-feira, que é a escatologia, que o anticristo jaz à porta, né? Que o falso profeta jaz às portas. Nós temos que atentar, amados, que estão construindo um mundo diferente do que nós pertencemos. Um mundo diferente do que nós, evidentemente, acreditamos. E nós, no terceiro tópico aqui, falamos sobre a crise política. Tem crise política por todo lado. Os homens se desfiando na concepção da razão, do egocentrismo, das improváveis questionamento existencial, entendeu? Tudo isso é fruto justamente do que está por vir para que possa atingir a humanidade, né? Isso nós vemos em Reis 12:10, e entre outros versículos que se faz pertinente aqui. Amados, é evidente que, mediante essa crise que nós estamos vivendo, é crise econômica, outras crises, outros epicentro, né? Epicentro de crises em que se funde-se numa sociedade capitalista, legalista, materialista, egocentrística, ou qualquer coisa que seja no sentido que os irmãos possam compreender em suas palavras. Nós vivemos um momento em que cada um pensa no seu, em que cada um pensa no que eu terei, do que eu terei, não pensa na pluralidade, nas circunstâncias da necessidade de que verdadeiramente existem pessoas que também precisam, que necessitam. E essa crise econômica, ela vai se instalar no mundo. No mundo. Eu pergunto para os irmãos agora, nesse exato momento, o que poderá acontecer? O que poderá existir posterior a essa crise econômica? Só Jesus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa eu falo para os irmãos: Jesus está à porta. Jesus virá como ladrão. Não vai ter tempo de nós criarmos concepções, ideologias, fantasias, ou podemos dizer separatismo cristão, separatismo evangélico. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos estar constantemente ligados em Cristo, ligados no Senhor, para que nós possamos verdadeiramente apresentarmos como obreiro preparado, com quem não tem que se envergonhar. Mas uma das maiores crises em épocas de crise, meus amados, é a pior de todas, nesse enclausulamento, nesse momento que nós estamos na chamada quarentena. A maior crise existencial é a crise espiritual, a crise do afastamento dos preceitos cristãos, da Bíblia,
A crise em que muitas pessoas vão aproveitar este momento para se afastar de Cristo, para não ir mais à igreja, para não contribuir, para não ajudar o irmão que está próximo. Esse momento vamos instalar uma crise espiritual de egocentrismo, não de cristocentrismo, ou seja, não de Cristo no meio da nossa família, não de Cristo no nosso ser, não de Cristo em nosso trabalho, não de Cristo, preste bem atenção, em nossas vidas. Eu espero que cada irmão que está aí pensa em uma unidade de si próprio. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos, evidentemente, focado a fazer? Que nós estamos verdadeiramente centralizados a executar na obra do Senhor nesse momento em que nós necessitamos de amar, de pacificar, de se organizar, de compreender que servir a Cristo vai dar além das nossas ideologias, vai além do que eu e que você que nós achamos. Amados irmãos, nós estamos vivendo em tempo de crise, mas tem uma coisa que eu quero falar para cada um dos senhores. Se nós formos cristocêntricos, nós passaremos. Se nós formos cristocêntricos, nós suportaremos o algoz, ou o algoz de toda essa situação em que assola a humanidade. Mas todo mundo que confia em Cristo, todo mundo que acredita em Deus, sabe onde que está a fonte, onde que está verdadeiramente a solução para todos os problemas. Lembra da multiplicação dos pães? Olha, quem tinha ali 2 peixinhos, 5 pães, 2 peixinhos. Presta bem atenção. A Bíblia fala que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, beber, vestir. Vamos equalizar, sintetizar, estender essa concepção de situação pela qual nós estamos vivendo. Porque o Senhor, Ele cuida de nós, assim como Ele cuida dos pássaros. Assim como Ele cuida da natureza, desses animais que estão na rua, amados irmãos, em que verdadeiramente o próprio animal que vive em situação de rua não tem possibilidade de se alimentar, mas eles comem, não é verdade? Sem dizer de pessoas em que vivem ao bel prazer. E o que nós estamos fazendo? Ou que nós possamos estar a fundo ligados, conectados em uma só fé, em uma só existência. Que a crise espiritual não venha se instalar na igreja, em priori, a igreja Graça Plena, Jardim Teresa. Que os irmãos de Jardim Teresa possam estar focados com o desejo de se reunir rapidamente para cultuar o nome do Senhor em conjunto. Que essa unidade em que nós estamos criando, né, esses polos que nós estamos criando não seja evidentemente impregnado ou fundido em nossos corações, que nós podemos evidentemente cultuar a Deus exclusivamente em nossas casas, porque está unidos a comunidade de Cristo. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, na inauguração da igreja primitiva, que eles eram unânimes no partir do pão. Claro, toda igreja tem os seus problemas, tem as suas dificuldades de, como eu posso dizer, comportamental, existencial. Cada um é uma pessoa. Mas lembra de uma coisa, meu querido, que quando nós estamos em Cristo, a Bíblia fala que nova criatura nós somos, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, em tempos de crise, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos evidentemente estar focado, estar seguro, estar de certa forma conectados, não estarmos desesperados. É claro, seria hipócrita de minha parte que eu não me preocupo com a saúde de minha filha, dos meus filhos, eu não me preocupo com que forma eu irei pagar as minhas contas. As minhas contas são altíssimas, mas se verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus, nós teremos a solução ao nosso lado. E não importa se as portas irão se fechar, se faltará o emprego, se faltará o alimento. Coloque no teu coração que Jesus ele providenciará para mim, para você. Porque quando nós lemos aqui nessa revista, lembra? Nós falamos de Abraão e Isaac, não é isso? Aonde estava
lá no monte para sacrificar o seu filho. E Abraão disse, Abraão, meus queridos, não estava em crise. Abraão, ele tinha ali, ele estava obedecendo a Deus. Mas alguém perguntou, cadê o cordeiro? Quem perguntou o cordeiro? Era verdadeiramente Isaac. Quem ia para o sacrifício era Isaac, não era Abraão. Mas Abraão, com a palavra sábia, ele disse assim, Deus proverá para si o cordeiro. Então, da mesma sorte em que eu posso fazer uso da fala de Abraão e dizer para cada um dos senhores, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o sustento. Deus abrirá as portas do céu, te protegerá de todas as circunstâncias em que cujo assola a tua casa, assola a tua vida, assola o desespero em que cujo está dentro de cada um de nós com relação aos nossos pequenos, as pessoas em que tem vulnerabilidade, né, a esse momento de dificuldade. Mas olha, lembre de uma coisa, meu amado. Deus já te guardou você de muita doença, já me guardou de muitas outras doenças. Deus já nos deu vários livramentos, me desculpe que eu estou tossindo. Deus já nos deu vários livramentos de morte, né? E eu falo para os irmãos, se Deus quiser me levar, Ele me leva. De repente esse é o último vídeo, o primeiro vídeo, né, da crise que eu estou fazendo e o último que talvez eu esteja fazendo, porque a minha vida pertence ao meu Senhor. Eu aceitei a Ele, eu retornei a Ele, Ele me deu a segunda chance. E essa chance eu não desperdiço ao bel prazer dos beneplácitos dessa sociedade em que só pensa, infelizmente, em dar, e dar, e dar. Ou seja, né, me dá, me dá, me dá. Nós precisamos entender que estar perto de Jesus, o Espírito, amados, ele está na terra. O Espírito, ele consola as nossas vidas de forma maravilhosa. Tenho certeza que tem muitos irmãos que está no leito da enfermidade, que vai partir para o Senhor só com um plus. Lembra aquele plus que eu falei para os irmãos? Amado, você tem um plus. Abraão, Isaac, Jacó, José, qualquer homem de Deus que sofreu, aí os nossos pais na fé, os apóstolos que sofreram, eles tiveram um plus importantíssimo em que eu e que você temos, diferente das pessoas em que cujo não conhece a Cristo. Nós temos Jesus. E o mais especial que nós temos também, que Jesus quando orou, Ele não pediu para nos tirarmos do mundo. Vocês sabem dessa oração de Jesus. Mas Ele disse para que Deus livrasse-nos dos mal. Nos livrasse das perniciosidades, de tudo isso que nós estamos vivendo. Isso foi o que Jesus orou. E disse mais que suplicou ao Pai que nós fôssemos um como Ele e o Pai era um. Que nós possamos ser um em Cristo Jesus. Nós somos um corpo. Somos uma unicidade. E você, amado, você, amada, tem um plus. O plus que você tem é muito importante. O plus que você tem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o Espírito do Senhor que nos consola a cada momento em que as dificuldades vêm estar na nossa vida. Em cada momento em que nós olhamos para o nosso armário e nós não vemos o sustento dos nossos filhos. É cada momento em que nós estamos em completo desespero, sem possibilidade, sem circunstância. O Senhor, Ele nos prepara, Ele nos dá, de certa forma, a condição de sobrevida e de vida. Porque morrer, amados, para quem serve a Cristo, é ganhar. Então, não se preocupe com a morte. Jesus já venceu a morte. E as nossas vidas pertencem a Cristo. Se Deus quiser levar qualquer um de nós, independentemente, meus queridos, de coronavírus, nós iremos partir. É importante salutar que todas as medidas restritivas, todas as medidas impostas pelo Estado, elas têm que ser observadas. Afinal, nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde existe norma imposta, onde existe o direito de cada um de nós a ser respeitado e, principalmente, nós devemos respeitar. Porque Jesus, quando vieram questionar sobre o imposto, Jesus disse assim,
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é uma prova que Jesus, ele obedecia às normas impostas. Então que nós possamos obedecer às normas impostas, mas que nós não venhamos esquecer jamais que nós somos cidadãos qualificados do céu. Nós somos cidadãos de Cristo. Nós temos uma identidade importante em nossas vidas, que é o sangue de Cristo, em que foi derramado na cruz do Calvário por todos nós, para que nós pudéssemos ter acesso a um lugar restrito, né? Que nós pudéssemos ter lugar ao lugar santo, que nós pudéssemos ter acesso ao Pai através do Filho e ao Filho através do Espírito Santo. Então, amados, se a crise assolar as nossas vidas, se nós verdadeiramente nos sentimos em situações difíceis, nós possamos lembrar do nosso Deus de provisão. Deus de provisão, Jeová Jiri, Jeová Jerê, Jeová Rafá, Jeová Tzedekeno, Jeová Shalom. Meu Deus, esse é o Deus que nós servimos, é o Cristo em que providencia para a gente, mesmo que nós não acreditamos que Ele pode providenciar. Agora, meu querido, eu peço para você, irmãos, que fazem parte dessa comunidade celestial, dessa comunidade que é o povo de Deus, que você possa verdadeiramente entender, que você possa verdadeiramente nesse exato momento compreender que a única solução para o mundo é Jesus. Ora, vai passar, mas virão outros e outros, piores até, pode ter certeza disso. Mas quem está em Cristo, como eu disse anteriormente, nova criatura é. E a morte é consequência. A morte, né, é o salário do pecado, né? Foi a sentença que foi imposta. Assim, Deus tem misericórdia das nossas vidas, que usa o próprio homem que cometeu tantos delitos para que eles possam estudar em uma devastidão, possamos ver talvez uma solução. Solução esta que, quando o homem arruma, desconcerta outras. Não é verdade? Né? Tá aí a cloratina, se me fala em memória isso, tem os seus benefícios, mas seus malefícios. Então, mas vamos lá, né? Eu espero que quando você ouvir essa mensagem, você pense um pouco mais em saber que nós precisamos estar unidos. Isso aqui, eu devo dizer aos irmãos, não é perseguição. Como é sabido de alguns irmãos, a liminar já caiu, não é perseguição. Não. A perseguição está por vir, vai ser exclusivamente às igrejas, ao povo de Deus. Então, por favor, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração muito rápida, que você possa compreender uma coisa, que essa carcaça aqui, ela vai um dia tombar. Vai, inevitavelmente. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa, que um dia eu vou ver o meu Jesus, o nosso Jesus. Vou ver o nosso Jesus, que está me dando a oportunidade de eu cravar isso. E se talvez um de nós partirmos, vamos observar que nós vamos simplesmente cultuar a Deus, dar glória a Deus, porque o Senhor, Ele conhece as nossas vidas. Sobrevivendo em tempos de crise, com Cristo, é bem melhor. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração.
Ora com a tua família, ora com todo mundo que você puder. Lembre que eu falei para os irmãos que nós vivemos em fervente oração. Agora é o momento. Ora comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu clamo a Ti como teu servo. Eu falo contigo, Senhor, porque eu tenho uma plena convicção que o Senhor Ele nos ouve aos céus. Trouxeste à terra o teu Espírito para que nós pudéssemos sentirmos consolados neste momento. Que o Senhor, meu Deus, possa atingir a vida de cada pessoa indistintivamente. A família dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, Senhor. Os teus servos, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente atuar em nossas vidas, nos dando qualidade, possibilidade de nós compreendermos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o que nos socorre, o Senhor é o que nos dá chance de nós reconhecermos que nós somos fracos, que a fortaleza do homem, do teu servo vem em ti. Deus, eu quero te agradecer por tudo, pela crise, quero te agradecer pelas faltas, pelas privações, porque eu sei que o Senhor não vai nos deixar desprotegidos, o Senhor não vai nos deixar, porque tu dizes, não vos deixarei órfão. Nós não somos órfãos porque o teu Espírito está sobre nossas vidas, na vida da tua igreja, dos teus filhos, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sentir a tua presença, Pai. Pai, aos irmãos de Jardim Teresa que estão confinados, que estão guardados, Senhor, em suas casas, mas tem tantos irmãos que passarão por situações tão calamitosas, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente colocar as tuas mãos abençoadoras, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente nos conectar contigo através do teu Espírito, para que nós possamos compreender, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a única solução para o Brasil e para o mundo, Senhor, porque eu sei que Tu és. Tu é o Salvador, Tu é o médico dos médicos, Tu é o advogado dos advogados, Tu é, Senhor, infinitamente, e não há como nós conseguirmos questionarmos a Sua existência e o Seu poderio. Os homens estão se atracafiando, Senhor, em meio à crise que está assolando tudo isto, mas eu creio, Pai, que o teu amor é grande, o teu amor é maravilhoso, que o Senhor possa dar direção para que possa ser conservados os trabalhos, Senhor, que os teus filhos possam ter uma porta de escape, que a humanidade pode ter uma porta de escape, que o Senhor guarde os nossos anciãos, que o Senhor guarde as nossas anciãs, que o Senhor possa estar guardando os nossos velhinhos, Senhor, guardando os nossos irmãos que têm algumas doenças, Senhor, de cunho problemático, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar. Senhor, que Tu cresça, que nós